no laboratório. E, além disso, eu sou coordenador de uma pós personalizada, ministro palestras em vários congressos de higiene, e, recentemente, a gente resolveu desmembrar a higiene, que é exatamente a parte que ministrava cursos, agora está isolado nessa empresa Sadi, que é exclusivamente para cursos e consultoria em genética. Eu sou professor e coordeno aproximadamente 19 cursos, mas devido à pandemia, em breve nós começaremos a oferecer esses cursos na versão EAD. Ok? Genética, de epigenética, muita gente tem escutado falar isso, principalmente profissionais pensam em usar a genética, mas tem algumas dúvidas, e foi exatamente para isso que a doutora Anne Sadi nasceu. Lembrando que quando a gente pensa em utilizar essas ferramentas, o que a genética e a epigenética traz para a gente? Traz a importância de como interpretar essa interação gene-gene, como entender o impacto da genética no controle dos genes, porque o nosso meio ambiente, através dessas alterações químicas, vão regular a expressão do gene, então a gente chama isso de epigenética, e aprender mais como o processo da doença afeta a função do gene, identificar rapidamente que pode estar afetando seu paciente, compreender o porquê, desenvolver a capacidade de elaborar um plano de tratamento mais direcionado, mecanismo. Muitas vezes começa um tratamento com um determinado protocolo, que é padrão, com dosagens que são, né? Na realidade, infelizmente, ainda tem um pouco de empirismo. Estimular o pensamento, desenvolver a capacidade de informar sobre a importância do genótipo ao paciente. O paciente, entendendo melhor o genótipo, ele vai poder se prevenir, aderir mais à estratégia que você vai poder passar para ele, resultados, identificar as maneiras de reduzir a importância da genética. Então, nós vamos, ao longo dessa nossa conversa, ter uma visão geral da neurogenética, vamos falar um pouco sobre ansiedade, depressão, transtornos de cabeça, autismo e Alzheimer, ok? Então, quando a gente pega qualquer exame de laboratório, a gente sempre vê uma variação muito grande. Essa variação pode estar relacionada ao modo de vida da pessoa, mas toda vez que vocês verificarem alguma variação, algo heterogêneo, com relação à resposta frente ao tratamento, com relação aos exames, acreditar que tem alguma influência genética. E quando a gente pensa em termos de influência genética, por mais importante que o gene seja, por mais importante que o DNA seja, ele é estático. Ele só retém informação. Ele retém aquela informação que codifica genes, que codifica enzimas, que vão exercer a função do nosso organismo. Então, é necessário que esses genes sejam regulados, a expressão gênica adequado como uma resposta do nosso organismo. E quando a gente pensa, por exemplo, em resposta antioxidante, que é muito importante quando a gente pensa em termos de neurologia, psiquiatria, como a gente já vai. O fato é que nas nossas mitocôndrias, onde é utilizado oxigênio para a produção de energia, 1 a 2% do oxigênio, ele evolui para a formação de espécies reativas de oxigênio, radicais livres, mitocôndria, que se não forem adequadamente inativados, eles podem lesar a mitocôndria
e essa lesão na mitocôndria pode levar a uma disfunção mitocondrial que pode ser muito ruim para o indivíduo. Então, nós temos mecanismos antioxidantes endógenos extremamente eficientes. Um dos mais eficientes é exatamente a SOD2, a superoxigenoase 2, que atua sobre o superóxido, transformando o hiperóxido de hidrogênio. Então, ela é extremamente importante para essa capacidade antioxidante endógena. Só que a SOD2, ela apresenta um polimorfismo. Nesse polimorfismo, a uma boa eficiência, né, que é um alelo que codifica numa determinada posição do polimorfismo RS4680, ele vai levar à inserção de uma valina, e tem outro que leva a uma redução da eficiência enzimática de no mínimo 33%. Tá? Então, leva a troca dessa valina pela alanina, reduz a eficiência enzimática, consequentemente, compromete a cadeia de saúde. Por exemplo, nesse estudo foi verificado que mulheres que consumiam menos que 764 gramas por dia de frutas, vegetais, menos 155 miligramas de vitamina C, de alfa-tocoferol, que eram portadoras desse alelo T, que codifica exatamente esse alelo que leva a um comprometimento da atividade enzimática, essas mulheres têm um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama, ok? Então, quando você, profissional, sabe que o seu portador desse alelo de risco, você sabe que se você suplementar, por exemplo, sulforafano, dindolmetano, resveratrol, vitamina, astaxantina, tudo isso vai reduzir esse efeito oxidante, vai melhorar a capacidade antioxidante da SOD2, o que pode minimizar esses efeitos dos radicais livres. Radicais livres que estão associados com degradação de vários neurotransmissores, o que pode aumentar o risco de ansiedade, de estresse, aumentar o de depressão, por exemplo. Então, quando você, de posse dessa informação, suplementa, ou então faz com que o seu paciente ingira uma alimentação mais rica em frutas e legumes para fornecer tudo isso, você vai minimizar essa suscetibilidade genética. Então, no caso, por exemplo, dessas mulheres que elas acabam tendo o risco praticamente neutralizado. O que mostrou exatamente isso, que, desculpe, na realidade eu estou mostrando para vocês uma... desculpe. Eu achei que tivesse mostrado, estivesse com a aula errada. Bem, mas voltando aqui, então, a partir desse momento em que você identifica essa necessidade do seu paciente, você vai equilibrar essa de produção de radicais livres lá na mitocôndria com a capacidade antioxidante e vai minimizar esse risco. Tem que essa alimentação, essa suplementação adequada, por exemplo, é capaz de reduzir esse risco de indivíduos que são desse alelo que compromete a eficiência enzimática da SOD2. Quando a gente pensa em termos de utilizar, por exemplo, uma intervenção com vitamina E para reduzir o risco de doenças cardiovasculares em pacientes que são portadores de diabetes. Nesse estudo, eles verificaram que portadores de diabetes têm um risco 2 vezes maior de terem doenças cardiovasculares. Quando eles suplementaram 400 unidades de vitamina E e levaram em consideração o genótipo do gene HP, que codifica a aptoglobina, que age
reduzindo a formação de radicais livres que são induzidos pela via da hemoglobina, eles verificaram que os pacientes que eram portadores do alelo 1 em homozigose, lembrando que nesse gene da haptoglobina existe o alelo 1 e o alelo 2. Quando os indivíduos herdaram um alelo do pai, um alelo 1 da mãe, homozigoto, para o alelo 1, esses indivíduos eles responderam bem a 400 unidades de vitamina E. Reduziu de 2 para 0,66, mas que era portador de pelo menos um alelo 2, essa intervenção com 400 unidades de vitamina E não funcionou. Então, esse mostra diagnóstico, você precisa, como profissional, otimizar essa intervenção. 400 unidades para esses pacientes portadores do alelo 2 não vai funcionar. E eu tenho certeza que isso deve acontecer muito no seu consultório. Muitas vezes você pensa no tratamento, segue um protocolo bem estabelecido, às vezes ele funciona para 80%, 90%, mas não funciona para algumas. Por quê? Bem, na verdade, é devido a uma série de fatores, entre eles fatores genéticos. Quando você faz uma análise genética, recebe essa análise genética, você vai poder ver o que está vendo com o seu paciente, vai poder orientá-lo melhor, vai poder montar uma estratégia que de fato funcione. Isso vale para cardiologia, vale para gastroenterologia, para câncer, e vale também em psiquiatria. Em neurologia e psiquiatria, muitas vezes se utiliza ômega 3, né, para inflamatório, melhorar os níveis de colesterol, para melhorar a resistência à insulina, que é um fator de risco para câncer, para Alzheimer, e muitas vezes essa resposta também é heterogênea. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Acho que praticamente, quando eu vou falar de genética, eu sempre uso esse exemplo. Bem, nesse estudo aqui, eles trabalharam com 755 homens e 822 mulheres e verificaram a relevância do genótipo do gene APOL1, tá? E dividiram esses indivíduos de acordo com o consumo de PUFA, menos que 4%, 4 a 8%, e mais que 8% de energia proveniente de PUFA. Nesse polimorfismo que eles estudaram do gene APOL1, existe o alelo G e o alelo A. Apenas em mulheres, quer dizer que tem uma influência do sexo, as portadoras do alelo G, que consumiram menos que 4%, elas tiveram um aumento dos níveis de HDL em torno de 14%. O objetivo do tratamento era exatamente esse, aumentar os níveis de HDL. Mas para as portadoras do alelo A, não teve diferença, não aumentou. Essas portadoras do alelo A, elas só tiveram um aumento dos níveis de HDL em torno de 13% quando elas consumiram mais que 8% de energia proveniente de PUFA. Enquanto as portadoras do alelo G, em vez de aumentar mais, como seria de se esperar, né? Já que com 8 poderia dar melhor ainda, mas não foi o caso. Em vez de aumentar, olha só, diminuiu os níveis de HDL. Então, para o mesmo tratamento, a recomendação, para algumas mulheres você precisa aumentar, para outros você precisa diminuir. Então, tem sim a influência genética para os tratamentos. E quando você, profissional, utiliza essa informação genética, né, você vai evitar qualquer aborrecimento, qualquer insatisfação. Porque eu, particularmente, como paciente, se eu for para um nutricionista, para um tratar, para aumentar o meu nível de HDL e diminuir, eu não vou gostar, vou ficar irritado, vou procurar um outro profissional. Então, a genética serve para isso, tá? Para entender por que isso acontece, se é possível prever e evitar uma resposta desfavorável do seu paciente, como otimizar esse tratamento utilizando essas ferramentas genéticas e epigenéticas. Exatamente para isso. Então, a genética vai fazer uma ponte com a prática clínica
para levar a um resultado melhor, para que você consiga, como profissional de saúde, atingir melhor esse alvo. Lembrando que quando a gente pensa em termos de prática clínica, um trabalho que foi publicado em 2015 mostrou que em 2009 foram gastos cerca de 2,5 trilhões de dólares, só que desses 2,5 trilhões de dólares, 30%, olha só, quanto dinheiro? 765 milhões de dólares foram desperdiçados. Por quê? Com exames que não eram necessários, com iatrogenia, cerca de 130 bilhões foram gastos com iatrogenia, quer dizer que levou um efeito adverso para o paciente. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 170 a 210 mil americanos morrem anualmente por causa de uma medicação que foi prescrita pelo médico. Então, quando você entende a necessidade do seu paciente e, baseado nessa informação genética, começa a direcionar o tratamento tende a ser assertivo. Não importa se ele é personalizado, se ele é preciso, né, como muitas vezes a gente usa essas palavras. Eu tenho dito muito isso. O seu paciente só quer uma coisa, só quer que funcione para ele. Não interessa se foi um ótimo tratamento para 99% das pessoas. Ele é único. Tá? O seu paciente, quando entra no seu consultório, ele é 100%. Então, o tratamento tem que funcionar para ele. Então, quando a gente pensa em termos de doenças neurológicas, psiquiátricas, na verdade, qualquer doença, existe aquele ideal de saúde, existem alguns indivíduos que já estão se expondo aos fatores de risco, e aqueles que vão desenvolver a doença. E a medicina, a nutrição de precisão, vai usar de diversas ferramentas, né? Principalmente ferramentas ômicas, como genômica, transcriptômica, metabolômica, para poder entender melhor o paciente, entender melhor o processo da doença, para montar uma estratégia assertiva para aquele indivíduo. Então, é para isso que serve a genética. Lembrando que nós somos frutos da interação dos nossos genes com o meio ambiente, nosso fenótipo. É isso que nós somos. E os nossos genes podem trazer sutilidade. Eu tenho escutado muita gente falar de ligar, desligar genes. Não precisa. Tá? Tudo que o profissional de saúde tem que fazer é ajustar a expressão desses genes, porque os genes estão aí há milhares, milhões de anos. Não faz sentido nós, seres humanos, diante da nossa arrogância, falar assim, não, esse gene tem que ser desligado com algum composto bioativo, com vitaminas, minerais. Todos os genes têm função. Não é desligar um gene, é ajustar a expressão. Por exemplo, na SOD2, que a gente acabou de ver agora, que está associado com um maior risco de depressão, maior risco de ansiedade, com estresse mais agressivo, né? Da curcumina podem fazer isso, ok? Então, quando a gente pensa em termos de aplicações da genética, da neurogenômica na prática clínica, a gente vai lembrar do que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo um crescente aumento da prevalência e da incidência de ansiedade, depressão, Alzheimer, autismo. A idade está crescendo muito. Nos últimos 40 anos, por exemplo, a prevalência de autismo aumentou 10 vezes. Estima-se que alguns países, uma em cada 28 crianças possa apresentar autismo. A mesma coisa com o Alzheimer. Alzheimer hoje, em alguns países, já é a quarta, quinta causa de morte. Já chegou a ser a terceira nos Estados Unidos. Por quê? Por que isso tem acontecido? Os nossos genes mudaram? Não, exatamente por causa dos nossos genes com os genes. Tá? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Esquizofrenia, transtorno bipolar, distúrbios alimentares,
fadiga crônica, vício em álcool e drogas, dor de cabeça, tudo isso tem aumentado nos últimos anos. Então, quando a gente pensa em termos de neurogenética, neurogenômica, geralmente a gente tende a falar sobre demências, distúrbio do movimento, doenças cerebrovasculares, doenças neuromusculares, neuropatias hereditárias, síndromes neurológicas. Huntington, né? É uma doença neurológica muito famosa, né? Síndrome de Down, síndrome do Frakis, Duchenne também, que é uma síndrome neuromuscular, doenças mitocondriais, epilepsia mioclônica e miopatia, ataxias espinocerebellar. Só que hoje, nessa aula que a gente vai conversar, eu pretendo mostrar para vocês uma visão diferente. A gente vai conversar mais sobre ansiedade, sobre depressão, autismo, Alzheimer, que, como eu disse anteriormente, está crescendo muito o número de casos. Isso para vocês terem ideia de como a genética é importante e a epigenética também, o quanto esse gene vai ser expresso, o momento que ele vai ser expresso, levando a produção daquela enzima, daquela proteína para fazer a função. Esse é um estudo que foi publicado, olha só, foi aceito em 11 de maio de 2020 e foi publicado no final, na última semana de 2020. Tá? Então, nesse estudo, ele verificou, né, foi um estudo com gêmeos, né, quer dizer, com gêmeos univiterinos, quer dizer, com o mesmo material genético. Ele descobriu que a nossa sensibilidade é parcialmente determinada pelos nossos genes. Na verdade, uma parte é parcial, mas é bem importante. Bem, qualquer um constata que, diante das mesmas experiências, eles se comportam de maneiras totalmente diferentes. O que pode ser extremamente, para mim, não pode ser nada, e vice-versa. Por que isso acontece? Né? E, muitas vezes, você vê indivíduos da mesma família tendo comportamentos, tendo sensibilidades, tendo resposta aos fatores ambientais. Então, isso sugeriu para os cientistas que poderia existir alguma influência genética. Então, a Sari e colaboradores, eles fizeram um estudo com 2.668 gêmeos, tá? E verificaram que 47% das diferenças de sensibilidade, quer dizer, do modo como eles reagiam aos mesmos fatores ambientais, né, a uma pandemia. Tem gente que está aí, né, com paranoia, já achando que não vai sobreviver. Tem outros que estão super tranquilos, é a mesma coisa. Por quê? Parte pelos fatores ambientais e parte por essa influência genética, que, embora seja parcial, é 47%, é quase a metade, né? Eu acho bastante relevante. Então, 47% depende desses fatores genéticos e 53% dos fatores ambientais. Muito interessante, mostrou que foi feito com filhos de combatentes que foram prisioneiros de guerra na Guerra Civil Americana, mostrou que esse grupo de indivíduos, principalmente aqueles que foram submetidos a um estresse, né, devido a condições da prisão que eram muito degradantes, esses indivíduos tiveram filhos que apresentaram uma menor expectativa de vida. Então, nesse estudo, eles trabalharam, né, eles levantaram os dados de aproximadamente 20 mil crianças, né, que tinham sido os filhos de soldados da União, que foram divididos em 3 grupos. Filhos de pais que foram presos e submetidos a severas restrições, filhos de pais que foram presos e submetidos a restrições leves, tá? Severas restrições é fome, chuva, né? Filhos de pais que não foram presos. E eles verificaram que esse grupo aqui, dos filhos de pais que foram presos, submetidos a severas restrições, quando comparados a esse grupo que teve uma restrição leve, né, houve um aumento de risco 9% maior, né, de morte por AVC e câncer nesse grupo.
e 11% maior quando você compara os filhos dos pais que tiveram, né, severas restrições lá na guerra, com os filhos dos pais que lutaram na guerra, tá? Só que esses pais não foram presos. Então, isso mostra que o que a gente é capaz de levar essas alterações epigenéticas nos nossos gametas e a gente pode transferir a vivência ruim para os nossos filhos. Então, acaba desregulando muitas vias metabólicas e, nesse caso aqui, aumentou o risco de AVC e câncer. Olha só, 11% é muita coisa. Tanto é que hoje, quando a gente pensa até em termos de melhora da memória, vários estudos têm sido feitos para se utilizar componentes da dieta, se utilizar novos medicamentos, se utilizar, por exemplo, anticorpos contra a placa beta-amiloide que se acumula no nosso cérebro e é um biomarcador de risco de Alzheimer. Então, tudo está sendo desenvolvido exatamente para minimizar os casos de demência, para melhorar a memória, para melhorar o risco de estresse. Então, muito está sendo feito, lembrando-se exatamente isso, que nós podemos. É difícil falar experiência ruim, mas essas alterações epigenéticas, né, devido ao estresse, para os nossos filhos. É basicamente essa a mensagem desses artigos do que tem sido feito hoje. E quando a gente pensa em termos de influência genética, ao estresse, a como a pessoa lida com estresse, né, com ansiedade, com depressão, existem muitos genes. Tá? Eu poderia falar, eu só vou falar de alguns, como o CONT, que codifica a catecol oximetiltransferase, essa enzima CONT, ela tem diversas funções, ela converte essa adenosine-metionina em essa adenosine-homocisteína, tá? Que vai ser convertida em homocisteína, inativa compostos catecóis ou ativos metilandos, tá? Então, metilar epinefrina, norepinefrina, vai atuar sobre aqueles hidroxistrona que são carcinogênicos. Se a CONT não inativá-los, eles podem reagir com o nosso DNA e levar a mutações que podem aumentar o risco de câncer de mama, de câncer de próstata, ok? E quando a gente pensa em termos de CONT, ela atua, né, junto a esse metabolismo do folato, sendo uma função extremamente importante. E a CONT tem um polimorfismo em que um dos alelos leva à deficiência enzimática. Então, o que acontece? Quando o indivíduo tem esse alelo, deficiência enzimática, como a CONT atua sobre dopamina, norepinefrina, sobre estógeno, por exemplo, ele sendo portador de um alelo que leva uma CONT menos eficiente, o que acontece com a dopamina, a norepinefrina e com esses metabólitos da estrona? Eles tendem a permanecer mais tempo no nosso organismo, ok? Então, se você tem aumento dos níveis de dopamina, tá, por longos períodos, por exemplo, isso acaba levando ao excesso de estímulo. Esse excesso de estímulo faz com que o indivíduo ele seja menos tolerante à dor, né? Mas, por outro lado, ele tem melhor memória e atenção, né? Lembrando que a dopamina é um dos neurotransmissores do prazer. Esse tende a ser mais brabo, mais estourado, rapidamente ele fica com raiva e vai apresentar maior risco de ansiedade. Essa pessoa, se ele for portador de alelo que compromete a atividade enzimática da CONT, né, muitas vezes a gente chama de CONT lenta, quem tem esse alelo, ele tende a ser mais brabo, mais ansioso,
mais intolerante à dor, ok? Se ele for portador do alelo G, que leva a uma boa remoção da dopamina normal, ele vai ter uma maior tolerância à dor, infelizmente, por outro lado, vai ter uma concentração diminuída, e ele vai ser mais paciente, mais tolerante. Tá? Então, isso ajuda a entender o comportamento diferente de muitas pessoas. Mas lembrando que você pode utilizar SAM, magnésio, zinco, principalmente nesses portadores do ar, é o melhor possível. Porque o enzima não trabalha sozinho. Ela precisa de cofatores enzimáticos. No caso, magnésio, zinco, B12, tudo isso vai fazer com que isso que eu falei anteriormente. Ok? Então, quando o indivíduo é portador desse alelo da Conte, que faz com que ela seja lenta, né, e ele acaba apresentando um maior risco de doença bipolar, de síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção e hiperatividade. Esse polimorfismo também atua na resposta farmacológica das L-dopas, alfa-metildopa, isoproterenol. Então, de acordo com o genótipo do indivíduo, a dose é indicada. Alguns indivíduos vão precisar de uma dose maior do que outros. E a genética, o laudo genético, vai dar essa informação para você. Okay? Então, esses indivíduos portadores do CONT, eles não estão necessariamente fadados, pré-determinados a desenvolver TDAH, a desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, ansiedade. Por quê? Porque é aquilo que eu disse anteriormente, não é o gene que faz a função, é a proteína, é a enzima. Se você suplementa adequadamente com doadores, com zinco, magnésio, com açã, né, você vai otimizar a eficiência enzimática dessa conte, mesmo quando esse indivíduo é portador desse alelo que leva a menor. Então, o que vai acontecer com essas vias metabólicas que estão associadas com a produção dos neurotransmissores, com os níveis de transmissores? Ela vai ser adequada. Sendo adequada, minimiza tudo isso que eu falei anteriormente. Então, é importante, né, se fornecer esses grupos metil, é importante evitar a cafeína, evitar o estresse. O estresse ativa aquele eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, tá ok? A alta ingestão de proteína pode não ser muito bom para esse paciente portador desse alelo A. Evitar o consumo exagerado de chá verde, de que sentido? Lembrando que, nesses tempos de pandemia de Covid-19, muita de quercetina, porque já saíram algumas suposições de que a quercetina pode levar a uma ação antiviral contra o SARS-CoV-2. Usando. Então, você pode utilizar alguns belres, né? Curcumina, sulforafano aqui do brócolis, exatamente para o seu paciente portador desse alelo A, principalmente. Outros genes que influenciam muito o nosso comportamento envolvem os genes que codificam as monaminas oxidases, A e B, tá? Que também estão envolvidas em diversos do nosso organismo e também na degradação de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, norepinefrina. E nesse polimorfismo aqui, o RS6332, existe G ou o alelo T. Esse alelo G, ele leva a uma redução da eficiência enzimática. Tá? Se ele leva a uma redução da eficiência enzimática, o que acontece com a dopamina? Ela acaba acumulando. A dopamina é importante. Ela que nos dá a sensação de prazer, de recompensa, mas em excesso, ela também leva à superestimulação. O que vai acontecer com esse indivíduo?
ele pode apresentar um comportamento agressivo, tá? Se ele for portador do alelo T, que leva a uma maior atividade enzimática, vai degradar excessivamente a serotonina, vai diminuir muito os níveis de serotonina, né? Lembrando que a serotonina está associada com o humor, né? E o indivíduo vai se sentir triste, vai levar a esse quadro de depressão, pode levar ao quadro de ansiedade, tá? Quando é portador do alelo G, toque, intolerância a metilfolato, tá ok? E posse dessa informação, você pode suplementar o seu paciente. O B6, B12, zinco, magnésio, que são cofatores da ação da mono A, tá? Então, você otimiza a carência enzimática da mono A e vai reduzir tudo isso. Muitas vezes pode evitar até de tratar com uma gestão adequada desses micronutrientes que eu acabei de falar anteriormente. Tá? Quando a gente pensa em termos de irritabilidade, né? Acho que quem teve filho, às vezes verifica aí já, quando a criança é bem chora muito, chora o tempo inteiro. E isso pode estar associado aos níveis de vitamina B12. Tá? Olha só, esse artigo que foi publicado pelo Gola em 2011 mostrou que as mulheres grávidas que tinham níveis de vitamina B12 menor que 200 picogramas por ml, essas mulheres apresentaram um maior percentual de filhos que choravam mais de 3 horas por dia. Por quê? A B12 é importantíssima em um monte de vias, tá? Mas nesse caso aqui, a B12 está envolvida com o desenvolvimento neurológico fetal, tá? Ela participa daquele metabolismo de metionina, homocisteína, que é importante para o processo de mineralização do cérebro. Então, se você tem um comprometimento desse processo de mineralização do cérebro, isso acaba levando a maior irritabilidade, que, no caso das crianças, era caracterizada por mais de 3 horas por dia de choro, tá ok? Isso leva também a uma imaturidade do ciclo circadiano da melatonina, isso prejudica, lembrando que isso acaba levando a alterações gastrointestinais que levam a cólicas intestinais. Além da irritabilidade, essas cólicas intestinais também vão contribuir para o seu filho chorar mais de 3 horas por dia. Aí você pensa assim, então, se eu quiser ter um filho mais tranquilo, não tão irritado, que não vai ficar chorando 3 horas no meu ouvido, é só ingerir vitamina B12. A dose adequada, uma ingestão adequada de vitamina B12 é importante. Mas não quer dizer que essas mulheres não tenham consumido essa dose dada para a maioria das pessoas, não tenham consumido a RDA. Por quê? Porque essa necessidade individual de vitamina B12 é influenciada por diversos fatores genéticos, como, por exemplo, o gene FUT2. Esse gene FUT2 codifica a fucosiltransferase 2, que tem diversas funções e vai levar à secreção do muco intestinal. E a absorção da vitamina B12, né, precisa desse muco intestinal. E nesse gene existem polimorfismos que têm alelos que a gente chama de disfuncionais. O que é um alelo disfuncional? É aquele alelo que não leva a uma proteína, a uma enzima funcional, tá? Então, quando o indivíduo não tem esse alelo, ele não vai ser capaz de secretar adequadamente esse muco intestinal. Isso vai comprometer a absorção da vitamina B12. Isso tem sido associado com o encurtamento do telômero, por exemplo, né? Lembrando que B12 é extremamente importante. E, então, quem é portador desse alelo disfuncional tende a apresentar melhor vitamina B12, e se for vegetariano, olha só, mais ainda, aqui, esse mesmo portador desse alelo G, né, que leva ao alelo disfuncional, que não produz FUT2, quando o indivíduo é onívoro, ele tem uma tendência a apresentar um nível de vitamina B12 8% menores. Quando é vegetariano e é portador desses alelos de risco,
tá? Aumenta para 18%. Então, isso mostra que esses indivíduos precisam de uma suplementação maior, principalmente se forem vegetarianos. Então, tudo isso importa. Lembrando que mesmo GNFUT2, ele é um fator de risco para desbiose, por exemplo, porque o muco intestinal é importante para a sobrevivência das bifidobactérias, que são bactérias do bem, né? E na ausência do muco intestinal, então, numa menor quantidade, isso acaba levando a desbiose, que leva a um processo inflamatório, que degrada neurotransmissores, como a própria serotonina, aumenta o risco de ansiedade, aumenta o risco de depressão desses indivíduos. Então, a FUT2 é um biomarcador genético de risco para desbiose, doença de Crohn, doença celíaca, diabetes tipo 1, deficiência de vitamina B12, úlceras pépticas e duodenais, né? Exatamente porque está associado com uma menor resistência ao Helicobacter pylori, que leva a úlceras pépticas e duodenais, otite média recorrente, doenças respiratórias e gastrointestinais na infância. Na verdade, eu já vi o FUT2 associado com vários tipos de câncer também, tá? Mas a boa notícia é que tem saído alguns artigos sugerindo que esses indivíduos não secretores da FUT2, eles têm menor risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, menor risco de Covid, que não deixa de ser interessante. Bem, quando a gente pensa em termos de ansiedade é algo extremamente amplo, tá? Então, está associado com dificuldade para respirar, com excesso de suor, preocupações constantes, dores no estômago, falar em demasia, compulsão por compras, medo, insônia, pensar em demasia, palpitações. Tem muita coisa associada com essas mentes ansiosas. Mas a ansiedade é maior ainda, tá? A ansiedade envolve síndrome do pânico, agorafobia, fobia social, envolve vários tipos de fobia, mistura, né? É uma mistura de ansiedade com depressão, né? Isso tem sido associado também com ansiedade devido à separação dos pais. E, na verdade, é muito comum no mundo. Tá? Aproximadamente 18% da população mundial apresenta ansiedade. E aquilo que eu falei anteriormente para vocês, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele fala que o brasileiro é isso, que é feliz, mas não é bem assim, né? E quando a gente pensa em termos de ansiedade e depressão, a gente tem que levar em consideração os neurotransmissores, né? Que são mensageiros químicos que vão exatamente transportar, estimular e dar os sinais entre os neurônios. Então, eles são extremamente importantes. E nós temos diversos, né? Mas a gente vai conversar mais hoje sobre a dopamina, que, como eu disse anteriormente para vocês, está associado com a sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa. Serotonina, com humor, né? Glutamato é o nosso transmissor excitatório, né? Mas está associado com a memória também. E o GABA, né? Ele é um inibidor, então ele atua como um calmante. Só que se você tiver excesso de glutamato, você vai ter tendência a ser ansioso, a apresentar depressão. Se você tiver excesso de GABA, né, você vai ficar calmo demais, você vai ficar deprimido. Então, tudo precisa de um equilíbrio, ok? E quando a gente pensa em equilíbrio desses neurotransmissores, da produção de neurotransmissores, o metabolismo de folato apresenta uma importância muito grande. Lembrando que esse metabolismo do folato ele é importantíssimo para produzir as bases químicas e a purina e as primidinas que são constituintes do nosso DNA. Então, é extremamente importante para uma duplicação adequada, para a manutenção, né, da estabilidade do DNA através de um reparo eficiente, e para isso ele precisa da purina, da pirimidina, que é produzida, né, desse metabolismo folato. Tá? Lembrando que vai fornecer também grupo metil,
para mais de 400 reações de metilação do nosso organismo. Então, se você tem deficiência de ingestão de folato, você vai ter deficiência de grupo metil, você vai ter comprometimento dessas 400 reações de metilação do nosso organismo, você vai ter reparo DNA menos eficiente, o que aumenta o risco de câncer, você vai ter o risco de acúmulo, né, de homocisteína, esses níveis aumentados de homocisteína levam a um processo inflamatório, aumenta o risco de estresse oxidativo, então você vai ter radicais livres lesando várias das nossas macromoléculas, ok? Então, é extremamente importante. E, além disso, esse metabolismo, né, de um carboidrato folato é extremamente importante porque ele participa da produção de vários neurotransmissores, como serotonina, dopamina, que eu já citei para vocês a importância. Tá? Então, quando o indivíduo é portador de alelos de risco, por exemplo, da CONT, da MTHFR, a MTHFR ela vai atuar sobre 5,10-metileno tetrahidrofolato, transformando em 5-metil tetrahidrofolato. Esse gene MTHFR codifica essa enzima MTHFR, ele tem dois polimorfismos muito relevantes. É o ES 180-11-33, quem é portador do LLP tem uma redução de 40% da eficiência enzimática. Se for portador dos dois alelos T, 70% de redução da eficiência enzimática. E o outro é o 180, tá? Em que o alelo C também leva a uma redução da eficiência enzimática, principalmente a homozigose, que pode chegar a 35%. O fato é que, como eu mostrei aqui anteriormente para vocês, esse grupo metil é extremamente importante para síntese de neurotransmissores como a serotonina, como as catecolaminas, né, como a dopamina, tá? E o comprometimento desse processo, dessa via metabólica, tem sido associado com incidência e severidade de distúrbios de humor em vários estudos. Porque esse L5-metiltetrahidrofolato, que é o produto da ação da MTHFR, ele está associado com os níveis adequados de tetrahidrobioptetrina, o BH4, que é importantíssimo, olha só, para a síntese da serotonina, para a síntese da dopamina, olha só, para a qualidade do nosso sono, se você não tiver uma quantidade adequada de serotonina, você também vai comprometer seus níveis de melatonina. Tá? Então, é comprometida, isso vai te deixar estressado. Então, leva a aumento de risco de estresse também por essa via. E o outro gene importante é exatamente o MTHFR, que atua aqui. E esse alelo T, como eu disse anteriormente, leva a uma redução da eficiência enzimática de 35% a 40%, tem sido associado com um risco 1,36 vezes maior de necessidade de cuidados devido a distúrbios do humor. Tá? Mas se você é portador desse alelo e quer reduzir seu risco de ansiedade, reduzir o seu risco de depressão, de mau humor, o que você pode fazer? Né? Junto com um profissional que te acompanha. Ingerir alimentos ricos em folato ou suplementar com metilfolato, não com ácido fólico passado, tá? B2, B6, B12, glicina, zinco, magnésio, tudo isso vai otimizar a expressão do MTHFR, que vai produzir níveis adequados de 5-metil-tetrahidrofolato, tá? Então, esse 5-metil-tetrahidrofolato vai levar à síntese adequada de BH4, que vai levar à síntese adequada de neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, por exemplo. É exatamente isso que a gente precisa.
em níveis equilibrados, ok? Que a presença desse alelo é relativamente comum, tá? Em torno de 45% na maioria das populações, chegando a 65% em algumas. No Brasil está em torno de 52%. Tá? Então, aquilo que eu disse anteriormente, hoje, se sabe que dependendo do genótipo, se o indivíduo for portador de alelo de risco, por exemplo, do gene DHFR, que codifica dihidrofolado redutase, ele pode metabolizar menos que 2% do ácido fólico que ele ingere. Lembrando que o ácido fólico é sintético, ele precisa passar por todas essas enzimas, por toda essa via metabólica, para levar à produção do 5-metil-tetrahidrofolato, que é o metilfolato ativo. Tá? Então, o ideal não é mais suplementar com ácido fólico, e sim com metilfolato. E aquilo que eu disse anteriormente para vocês, o equilíbrio entre os neurotransmissores é muito importante. Quando a gente pensa em termos de ansiedade, menores níveis de GABA e maiores níveis de glutamato, né, que é excitatório, leva à ansiedade. Então, se você sabe disso, qual que é a solução? Equilibrar esses níveis, porque equilibrando esses níveis de GABA e glutamato, esse indivíduo vai apresentar esse estado fisiológico normal, equilibrado. O que vai acontecer com a ansiedade? Ela vai ser prevenida. E o que a genética te dá? Te dá essa informação de o quanto de B6, de B12, de zinco, de magnésio, para levar a níveis adequados, por exemplo, de GABA e de glutamato, ok? Quando a gente pensa em termos de serotonina, né, o triptofano tem um papel muito importante, lembrando que, embora o triptofano seja um aminoácido, menos que 1% do triptofano é utilizado para biossíntese de proteínas. Na verdade, ele vai ser metabolizado, levando à formação de diversos substratos, inclusive a própria serotonina, né? CHT. Tá? Quem faz isso são enzimas que atuam nesse processo. Lembrando que, além de estar associado a esses menores níveis de serotonina com ansiedade, também está associado com depressão. Olha só, níveis adequados de serotonina levam ao estado normal. Então, o indivíduo não vai ser tão ansioso, não vai ser tão deprimido. Tá? E essa via metabólica tem ação de algumas enzimas. E essas enzimas são codificadas por genes que têm polimorfismos, cujos alelos de risco acabam comprometendo a eficiência dessas enzimas, o que pode comprometer os níveis de serotonina, aumentando o risco de ansiedade, aumentando o risco de depressão. Tá? Aqui um estudo em que foi feito com indivíduos que tinham sofrido um estresse pós-traumático, principalmente oriundos dessas guerras americanas, dessas guerras recentes, em que eles verificaram que, quando eles suplementaram com ômega 3, né, quando comparado com o grupo placebo, esses indivíduos suplementados com ômega 3 apresentaram menores níveis de score, tá? De tensão, apresentaram menores níveis de raiva e apresentaram menores níveis de ansiedade. Então, o ômega 3 pode ser utilizado para isso. Tá? Ótimo. Tá? Aqui mostrando que altas doses de EPA, que é um dos tipos de ômega 3, um dos componentes, melhora a atenção e o foco em crianças. Só que a resposta frente ao ômega 3, ela é influenciada pela genética. Então, aqui, né, nesse estudo, foi utilizado o ômega 3 para minimizar, diminuir, adequar os níveis de triacilglicerol. Ele se levou em consideração o genótipo deste gene, NOS3, que codifica óxido nitrase 3, que produz óxido nítrico. Tá? E foi verificado que, quando ele indivíduo era homozigoto para o alelo C e ingeria esse ômega 3, teve um
uma diminuição leve, olha só, dos níveis de triacilglicerol. Mas quando ele era portador da LELO-A, ingerindo a mesma quantidade de ômega 3, aí sim, olha só que resposta boa. Teve uma diminuição significativa desses níveis de triacilglicerol, e quanto maior a dose que foi utilizada, maior a diminuição dos níveis de triacilglicerol. Então, ômega 3 é muito boa para esses portadores do LLA. E detalhe, esse estudo foi feito na Nova Zelândia, aproximadamente 50% da população é portadora desse LLA. Então, quer dizer que 50% pode ter bem o uso de ômega 3 para diminuir os níveis de triglicerol. Desculpa. Bem, voltando aqui, quando a gente pensa em termos de resistência à insulina que é um fator de risco importante para Alzheimer, pode ser utilizado o ômega 3 para melhorar essa resistência à insulina. E o parâmetro que a gente mais utiliza é exatamente o índice HOMA. Tá? E, dependendo do genótipo, do gene PCK11, quer dizer, da alelo C do pai ou da alelo C da mãe, o aumento da ingestão, tá, levou a uma redução significativa do índice HOMA. Então, foi ótimo o ômega 3 para tratar a resistência desse paciente portador do alelo C. Mas quando ele era portador do alelo T, em vez de diminuir, olha só o que aconteceu, aumentou. Então, se o indivíduo for portador do alelo T, e você pensa em tratar a resistência à insulina, que é um biomarcador de risco para Alzheimer, pode ser difícil, porque a tendência do seu paciente é não responder bem. Tá? E existe hoje, descrito na literatura, 9 genes cujos polimorfismos estão associados a respostas diferentes à utilização do ômega 3. Aqui um outro estudo mostrando que magnésio pode ser muito interessante para dor de cabeça, para se tratar ansiedade, para se tratar depressão. Então, as doses foram diferentes desses artigos, tá? Mas o detalhe é que o magnésio é extremamente importante, como todo mundo sabe, tem uma ação inibitória da neuroinflamação. Então, se você tem deficiência de magnésio, você vai ter uma inflamação neurogênica. Essa inflamação neurogênica vai aumentar o risco de dor de cabeça, de depressão, de ansiedade também. Lembra que eu falei que o magnésio é muito importante como cofator enzimático da COMT, da MTHFR? Então, deficiência de magnésio aumenta o risco de dor de cabeça, aumenta o risco de ansiedade, aumenta o risco de depressão. Mas quando você pensa em necessidades individuais do magnésio, ela é muito heterogênea, porque existem diversas variantes genéticas que codificam receptores, proteínas reguladoras, proteínas de transporte que vão levar a necessidades diferentes de magnésio. Então, esse aqui é um estudo que verificou que indivíduos que eram portadores de um alelo que levava a menor eficiência do TRPM7, que é além de ser um receptor do magnésio, também é um transportador do magnésio. Então, se você tem um alelo que compromete a eficiência desse TRPM7, vai o quê? Vai captar menos, os níveis de magnésio intracelulares do seu paciente tendem a ser maiores, tá? Então, isso aumenta o risco de muitas doenças, porque o magnésio é um coenzimático extremamente importante, ele atua em mais de 300 reações. Eu já citei algumas delas para vocês. Mas quando eles suplementaram com uma dose maior que 365 miligramas, esses indivíduos portadores desse alelo de risco, eles conseguiram apresentar uma redução do risco de câncer de cólon de 82%. Então, em termos de ansiedade, em termos de depressão, estresse, alguns nutrientes podem regular a expressão desses genes, enzimáticos, e levar ao equilíbrio de neurotransmissores. Então, você tem alguns nutrientes que são muito importantes, magnésio e zinco. Você tem uma influência
genética, como eu acabei mostrando anteriormente. Então, você precisa adequar essa ingestão de acordo com essa informação genética do seu paciente. Ômega 3, complexo B, triptofano, você pode comprar esse triptofano, alguns antioxidantes, controlar a ingestão de tirosina, que é precursor de dopamina e da noradrenalina. Então, dopamina em excesso é um superestimulante, seu paciente vai tender a ser mais ansioso, mais irritado, então tem que tomar cuidado, tá? E quando você pensa em controle da ansiedade, né, a GABA é importante, a suplementação com GABA é importante, mas existem diversos alimentos que podem aumentar a expressão de GABA, que tem feijão azul, ervilha, trigo sarraceno, feijão comum, tá? Ou você pode usar fitoterápicos, como a vitânia somífera, que acaba capaz de mimetizar o GABA, né, numa dose de 125 miligramas a 500 miligramas. Essas informações que eu citei anteriormente para vocês, eu tirei aqui desse livro do Dr. Arthur Lemos. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, tá ok? É um dos melhores livros que eu já li. Tá? Didática fácil, informações importantes, muito bom. Mas voltando aqui, tomar cuidado com a ingestão de GABA, porque ela não é recomendada durante a gravidez ou lactação, tá? E não se pode usar GABA com medicamentos hipertensivos. Então, se você tiver que suplementar, tem que tomar cuidado com esses aspectos. Aqui, mostrando que mães ansiosas, elas apresentam o risco 2 vezes maior dos filhos apresentarem hiperatividade. E esse foi um estudo que foi feito com 3.199 crianças, né? Então, é uma amostra muito boa. Então, aumenta o risco, né, chegando a 2,27%, né, de hiperatividade na adolescência, de TDAH, de ansiedade também. Aqui um outro estudo, também feito, né, com mães e seus filhos, que o estresse, né, durante a gravidez da mãe, né, foi associado com maior risco de esquizofrenia, com maior risco de transtorno bipolar, com maior risco de infecções e peso inadequado. Por exemplo, eles fizeram estudo com 247 pacientes, né, com esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão, conversaram com as mães, né, 240 pacientes, 85 controles, e verificaram que esses pacientes que eram filhos de mães estressadas apresentaram um risco 2,16 vezes maior de desenvolver esquizofrenia, então não é à toa, né, que está aqui nesse grupo, risco de infecções 7,67, peso inadequado 9,52. Então, isso mostra o quanto que a saúde mental é importante durante. Lembrando que a gente não pode esquecer mais da importância do intestino, tá? Então, a disbiose, ela pode degradar a serotonina, lembrando que alguns estudos salientam a hipótese que 95% da produção de serotonina ocorre no intestino. Então, não é à toa que o intestino é o nosso segundo cérebro. Alguns dizem que é o primeiro por causa da importância dele. Então, quando a gente fala de depressão, a gente sabe que ela tem aumentado muito. Estima-se, segundo a OMS, que hoje ela comete de 121 a 300 milhões de pessoas. Então, de 10 a 15% da população mundial pode apresentar um episódio de depressão, né? E é muito comum no Brasil, olha só, Rio de Janeiro, 16%, São Paulo, 18%, é mais comum nas mulheres, né, como apresentando o dobro do número de casos. E a depressão, ela tem sido associada com maior risco de doenças cardíacas, 1,8, diabetes mellitus, 1,6, obesidade, 1,6, perda cognitiva, inibição cognitiva, 1,8, câncer, 1,3,
Mortalidade 1,8. Na realidade, aproximadamente metade dos casos de suicídio estão associados com depressão. Num estudo com 800 mil mortes por suicídio, foi verificado que 50% desses indivíduos apresentavam quadro de depressão, e a depressão leva a um risco 20 vezes maior de suicídio. Em alguns países, suicídio já é a quarta principal, e a gente não vai falar mais de suicídio, ok? Porque, digamos que é uma prática comum não se falar de suicídio, mas eu quero só que vocês lembrem disso, só. Risco 20 vezes maior. Tá? Existe uma contribuição genética muito importante, com a heredabilidade de 0,5%, tá? Associada a essas alterações epigenéticas, que regulam a expressão desse gene. Então, diversos fatores ambientais vão, associados a esses fatores genéticos, vão aumentar esse risco de depressão. Tá? E os níveis de neurotransmissores, a neuroplasticidade é extremamente importante. E estão muito bem associados com o maior risco de depressão. Mas, bem associados com exatamente o gene BDNF. Esse gene BDNF codifica um fator neurotrófico que atua como fator de crescimento, né? Lá nos neurônios. Tá? Então, ele dá suporte para a sobrevivência dos neurônios. E se você tem genótipos cujos alelos de risco levam a uma menor expressão, quer dizer que esses indivíduos eles vão ter menos BDNF. Tendo menos BDNF, compromete a sobrevivência dos neurônios, compromete os níveis de neurotransmissores. Tudo isso tem sido associado ao maior risco de depressão. Tá? E também tem sido associado com o maior risco de obesidade, porque esses alelos de risco, né, essa menor quantidade de BDNF, leva a menor gasto energético, principalmente em mulheres. Menor gasto energético leva a maior ganho de peso, tá? IMC elevado. E também ainda implica em maior desejo por beliscar entre as refeições. E esses indivíduos ainda vão ter mais facilidade para recuperar o peso que eles perderem se, porventura, emagrecerem. E a frequência desses alelos de risco é relativamente comum. De cada 3 indivíduos, 2 vão apresentar pelo menos um desses alelos de risco. Isso quer dizer que de cada 3 indivíduos que entrarem no seu consultório, 2 tá? Aproximadamente 67%. E na multigene eu vejo que essa frequência é aproximadamente isso. Então, existem outros genes, além do BDNF, que estão associados com maior risco de depressão, como, mais uma vez, aqueles genes que atuam no metabolismo, para a produção, para a síntese de serotonina, aqueles mesmos que estão associados à ansiedade também estão associados com maior risco. Isso pode ser extremamente interessante para esses indivíduos. Ômega 3 é capaz de aumentar a expressão do BDNF, é capaz de aumentar a expressão desses genes, metabolismo, triptofano, na síntese da serotonina. Tá? Então, você só tem que tomar cuidado com a dosagem que você vai utilizar, porque ela vai ser influenciada pela genética. Tá? Então, às vezes você usa uma dose maior, em vez de fazer o suficiente, vai trazer uma resposta adversa, o que é sempre ruim, né? Vai trazer uma iatrogenia. Nunca é bom para nenhum profissional, muito importante. O gene importante, que também está associado com o maior risco de depressão, a gente já citou, que é a MTHFR, né? Aquele mesmo polimorfismo RS 180-1133, que é o C677T, lembrando que o alelo T é o alelo de risco. Aqui nessa população chinesa, ele foi associado ao maior risco de depressão. Comprometer os níveis de 5-metiltetrafolato, vai comprometer o IH4, vai comprometer os níveis de serotonina. Então, é extremamente importante. Mas você pode tratar com B2, B6, B12, zinco, magnésio, glicina, ou suplementar com metilfolato. Aí, tanto faz qual é o genótipo. Aqui o estudo, né, que criou um score genético para predizer
o risco de depressão, né, um risco genético associado à via da dopamina. Tá? Então, eles trabalharam com 273 indivíduos, 1.267, três grupos, na realidade. 273 indivíduos saudáveis, 1.267 com depressão, 388 adultos saudáveis de uma outra população. E eles criaram um score de risco genético, levando em consideração o genótipo de genes que estavam associados com a disponibilidade de dopamina, quantidade, MAUA também seria importante aqui, né? O receptor de dopamina, DDRD1, DDRD2, DDRD3. Se você tem alelos que levam a menor expressão desses receptores de dopamina, capta menos, aumenta os níveis de dopamina. Se você tiver alelos que levam a uma produção maior desses receptores de dopamina, acaba captando excessivamente. Tem que procurar o equilíbrio. Mas, resumindo, com esse score de risco genético, eles conseguiram estabelecer uma predição de até 80%, né, dos sintomas de depressão nesses indivíduos. É bem interessante. Então, você pode usar isso para prever esses sintomas, né, prever esse risco de depressão. Baseado nessa informação, você vai utilizar a alimentação, pode suplementar com alguns nutracêuticos para equilibrar a expressão da CONT, equilibrar a expressão da DAT, equilibrar a expressão desses receptores de dopamina. Você vai equilibrar os níveis de neurotransmissores. Dessa maneira, vai reduzir o risco de depressão, vai melhorar o quadro. Aqui, a utilização da adenosine SAM, também para tratar a depressão, pode ser muito interessante, como vocês podem ver, mas vai depender do genótipo. Termos de utilização de medicamentos para antidepressivos, muito cuidado com os SRIs, porque esse estudo ele verificou se o uso de antidepressivos SRI poderiam causar malformações cardíacas em bebês, filhos de mães que utilizaram esses SRIs. Tá? Então, segundo esse estudo, 10 a 15% das mulheres apresentam depressão nos Estados Unidos. E desses 15%, 13%, de 8 a 13%, utilizam antidepressivos como o SSRI, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que tem o objetivo exatamente de aumentar os níveis de serotonina disponíveis, ok? Aumentando esse disponível, melhora esse quadro de depressão. Então, é basicamente essa a ação desse medicamento. Só que tem um porém. Esse SSRI, ele atua sobre o 5-HTT. O 5-HTT é exatamente transportador de serotonina. Por isso que acaba aumentando os níveis de serotonina. Só que tem um porém. Além de atuar como transportador de serotonina, o 5-HTT também atua regulando a expressão de genes que participam da cardiogênese. Então, ele tem um papel muito importante na cardiogênese. Se você usa SSRI, esses níveis de 5-HTT eles podem ser diminuídos. E isso pode aumentar o risco de defeitos cardíacos congênitos, porque pode comprometer a cardiogênese. Tá? Só que eles verificaram, nos artigos que já tinham sido publicados, que algumas mulheres tinham filhos com cardiopatia congênita quando utilizaram o SSRI, outras não. E toda vez que você verificar respostas heterogêneas, você sabe uma influência genética. E eles buscaram essa influência genética. Então, eles analisaram vários genes envolvidos no metabolismo do folato, da homocisteína, na transsulfuração, e verificaram que alelos de risco de alguns desses genes envolvidos nessas vias poderiam levar ao aumento de risco de cardiopatia congênita de 2,4 a 8 vezes. Tá? Isso se levando em conta o genótipo da mãe.
mas o genótipo da criança também importa, ok? Se a mãe e a criança não forem portadoras desses genótipos de risco, desses genes, a empatia congênita dessa criança passa a ser o normal de qualquer pessoa, né, da população em geral. Mas se for portadora desses áreas de risco, pode chegar a ser 8 vezes maior, que é algo muito importante. Então, se você é mãe, está deprimida, está grávida, né, se você está utilizando o SSRI. Ou, principalmente, se você pretende engravidar, porque a cardiogênese, se não me engano, acontece até o 28º dia. Então, muita gente, quando sabe que está grávida, já prejudicaram, tá? Já, dependendo do genótipo. Quando a gente pensa em termos de transtornos alimentares, também tem a influência de genes. Então, tem algumas pessoas que raramente se sentem saciadas. Existem vários genes que influenciam essa sensação de saciedade. O mais famoso é o FTO, tá? Que regula a expressão de diversos genes, está associado com o consumo de proteína, gordura, com controle do apetite. Geralmente, quem é portador do alelo de risco a apresentar uma redução da saciedade. Tá? Então, se você é portador desse alelo de risco, né, você principalmente como profissional, você pode utilizar alguns artifícios de fibras, aumentar o consumo de psídio, né, 4 a 8 gramas, por exemplo, alguns fitoterápicos, para melhorar a sensação de saciedade do seu paciente, para ele não comer tanto, né, e potencializar o emagrecimento dele. Fome intensa, né? Então, o GNNB codifica a neuromedina, que atua inibindo a secreção improvisada de tireotrofina, a TSH. E nesse polimorfismo, os portadores da TT, eles acabam tendo uma fome mais intensa, né? Eles querem comer o tempo inteiro. Tá? E também tem genes que estão associados com a compulsão alimentar, como é o caso do GNNK1-DDR2, que codifica o receptor de dopamina. Esse alelo T compromete a expressão, e o que acontece? Esses indivíduos eles tendem a não se sentirem satisfeitos, eles não desenvolvem aquela sensação de prazer quando você se alimenta, não consegue desenvolver essa sensação de prazer, o que você continua fazendo? Continua se alimentando, acaba desenvolvendo compulsão alimentar. Tá? E já existem diversos genes, diversos polimorfismos associados com distúrbios alimentares, com consumo de álcool. Eu só vou citar um aqui para vocês, que é o gene ALDH2, principalmente, que metaboliza o acetaldeído. Então, quando a pessoa ingere o álcool, esse álcool ele vai ser metabolizado pela CYP2E1, levando à produção de espécie reativa só, e de acetaldeído. Tá? Esse acetaldeído, se ele demorar a ser metabolizado, ele permanece mais tempo no nosso organismo, isso leva a enjoo, leva a náuseas, leva a dor, fazendo com que esse indivíduo pare de beber. Tá? Se ele for portador que leva a maior eficiência da ALDH2, o que acontece? Ele rapidamente vai metabolizar esse acetaldeído. Então, ele não vai sentir enjoo, não vai sentir dor de cabeça, não vai sentir ressaca. O que ele vai fazer? Ele vai beber mais. Então, isso acaba sendo um biomarcador genético de desenvolvimento de alcoolismo. Lembrando que esse alelo que leva a menor eficiência enzimática, que leva a náuseas, vômito, dor de cabeça, também leva a rubor facial, ok? A gente tem que lembrar da importância do processo inflamatório, porque o processo inflamatório é capaz de degradar os neurotransmissores também. Então, é muito importante que se verifique se o seu paciente ele está inflamado, principalmente com uma neurose, degradando neurotransmissores. Esse é um estudo que avaliou a influência da inflamação crônica na gravidez
e verificou que essa inflamação crônica durante a gravidez foi associada a atrasos de desenvolvimento neurológico infantil. Então, esse autor, Gistenko e colaboradores, publicaram esse artigo esse ano, 2020, porque, na realidade, ele foi aceito em dezembro de 2019, mas foi publicado agora, em junho de 2020, maio de 2020. Bem, mas voltando aqui, eles trabalharam com 418 mulheres, tá? E os filhos, respectivos filhos, com idades entre 7 e 11 anos. E eles analisaram os níveis de PCR e de acetilglicoproteína maternos, né? Em 3 momentos da gravidez. Na 13ª semana, 19,3, na 27ª. Eles verificaram que esses níveis de PCR das mães, eles foram mais elevados e associados a risco de 1,3 a 2,36 vezes maior de atraso no desenvolvimento neurológico infantil. Então, se você quer engravidar, se você está grávida, é importante controlar o processo inflamatório, principalmente neuroinflamatório. É só 1 hora, mas acho que eu me empolguei, já falei bastante, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei anteriormente para vocês, eu acho que eu procurei mostrar para vocês a importância dessa informação genética para você modular essas vias metabólicas que estão envolvidas com maior risco de ansiedade, com maior risco de depressão, com maior risco. Na realidade, tem muita coisa para ser dito, ok? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Oi? Tudo bem, então? Então, eu agradeço a presença de vocês, foi um privilégio. E outro dia eu vou continuar falando, eu vou falar sobre autismo, sobre Alzheimer. Aguardo vocês, então. A gente vai colocar o convite para vocês, pode deixar. Obrigado. Ah, tá cheio de perguntas. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Não, Mayara, respondendo aqui a sua pergunta, se todas essas informações a gente consegue apenas exame. Não, na realidade, tem um exame para depressão, um exame para ansiedade, um exame para autismo. São exames específicos para cada distúrbio ou doença. Se juntar tudo num exame só, vai ter muito gene, muito polimorfismo, isso acaba aumentando muito o custo. E, às vezes, a pessoa não está interessada em tudo. Tem gente que está interessada só em depressão, tem gente que está interessada em autismo, tranquilo? A Bruna está perguntando quanto que custa um exame para analisar o autismo. Se não me engano, está em torno de R$ 2.000. São 60 polimorfismos que são analisados para ajudar todo mundo, né? Esses perfis para ansiedade, depressão, e neurogenética e psiquiatria também, mas é difícil falar. Psicogenética fica feio, então a gente só fala neurogenética. Mas o fato é que está em promoção. Quem quiser dar uma olhada, né? Só procurar alguém na Multigênio.
A Francilene está perguntando aqui se quando é portador desse allele-T do MTHFR, lembrando que a presença desse allele-T é muito comum. A minha experiência na Multigene, né, porque a gente tabula os dados, está em torno de 52% das pessoas têm pelo menos um alelo. Depende do seu estilo de vida. Tá? Dependendo do seu estilo de vida, você pode conseguir, né, na sua alimentação, nível de folato. Né? Você vai ter que aumentar essa ingestão. Basicamente isso, tá, Francilene? Agora, se você não conseguir aumentar essa ingestão, aí o seu nutricionista, seu médico vai dizer como, a suplementação, no meu modo de entender, mais adequada é com metilfolato, tá? Não com ácido fólico. A Francilene está falando de síndrome de Down, para minha filha. É interessante uma suplementação com metilfolato, tá? Vai melhorar alguns aspectos. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Que, na verdade, eu não estou ouvindo vocês, está estranho. Tá? Eu vocês, tá ok? Se vocês quiserem acompanhar o Instagram da Dr. M. Sadi, da Multigene, eu vou estar sempre publicando algumas informações lá para vocês darem uma olhada, ok? Doutor Marcelo. Então, eu É a estou vendo o que Francislene. você está falando, Francilene, mas eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Você não está conseguindo ouvir? É uma pena, a gente tem que dar uma olhada nisso, interagir mais com vocês, né? Tá Bem, bom. de qualquer maneira, como eu disse, estou à disposição. Se vocês quiserem dar uma olhada nas mídias sociais, tá? Então, eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Eu só consigo ler aqui no chat. Mas Que... ouvir, né, eu não estou ouvindo ninguém. O tempo todo eu Não, falei, então tá. eu estava vendo só a tela, sem ver vocês, interação zero. Pena. Que pena. Fica Mas se para a vocês quiserem próxima. escrever alguma pergunta, eu estou aqui. É, no exame de autismo, eu indico você corrigir as vias metabólicas, como eu acabei de mostrar, né? Tem MTHFR, precisa mais de B2, B6, tem a CONT, DIN. A ideia é regular a expressão dos genes para eles produzirem uma maior quantidade de proteínas, de enzimas, para equilibrar as vias, ajustar as vias. Então, no laudo, vão sugestões, mas são só sugestões. Então, a gente mostra para o profissional, ó, dá para fazer isso, isso e isso. Mas quem define a conduta é o médico, tá? Mas a gente oferece uma consultoria gratuita. Então, por exemplo, é, você recebeu o seu laudo, o médico recebeu, ele tem dúvida, ele pode marcar uma consultoria gratuita com algum geneticista da Multigene, discutir o laudo, tirar todas as dúvidas. Se quiser discutir alguma conduta, isso também pode ser feito, para montar a melhor estratégia para funcionar. O que a gente quer é resultado, quer que funcione. Então, a gente dá toda a retaguarda possível, ok? É estranho. Não, aqui o contato, que acho que é a Carol, né? Porque o volume está baixo, não. Na verdade, a caixa de som está desligada, não eu ouvi nunca. Desculpa. As suas dúvidas. Está ouvindo, doutor? Está ouvindo, doutor Marcelo?
Tranquilo? Então, convido vocês para amanhã a gente conversar sobre essas questões da epigenética em dermatologia. Tá? A gente vai falar sobre fotoenvelhecimento, sobre rugas, psoríase, rosácea. Então, a gente vai falar um pouco sobre estética e sobre algumas doenças da pele, como a genética é importante, como ela pode permitir que o seu dermatologista faça um protocolo, uma receita, com aquela dose que é apropriada para você, de acordo com essa informação genética. Então, a possibilidade desse cosmético personalizado, porque você vai mandar manipular na farmácia de... Então, logo, até a próxima.